Boa noite, irmãos. Graça e paz. Enche seus corações para que esse dia que nós aguardamos com tanta ansiedade não demore muito. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 12, diz que nós devemos estar apressando a volta de nosso Senhor Jesus. Mas há certos impedimentos. Quando os tessalonicenses souberam do arrebatamento e a volta de Cristo, eles ficaram tão sem ideia que fazer diante de essa realidade, que Paulo teve que escrever para eles que antes da volta de Cristo haveria certos eventos e certos acontecimentos que serão uma espécie de meio pelo qual nós poderíamos medir a proximidade da volta de Cristo. Portanto, esta noite, espero, daqui a uma hora, quando os irmãos fizerem suas perguntas, que os irmãos entendam um pouquinho sobre o que está impedindo e qual seria nosso papel em apressar a segunda vinda de Cristo. 2 de Pedro 3, 12. Vamos abrir a Bíblia em primeiro lugar no capítulo 24 de Mateus. Palavras de Jesus sobre sua volta. Quem esteve em Jerusalém durante a vida? Temos, não me fale, ninguém. Estamos indo em janeiro para levar todo mundo, porque é uma experiência que é inesquecível. Especialmente aquela visão do monte do templo, onde hoje é coberto com um grande mesquita de Omar, que cobre a pedra onde Abraão colocou Isaac junto com algumas pedras em cima para sacrificá-lo, e por onde depois, quando o templo foi construído, o sangue dos animais sacrificados escorreria para baixo, um buraquinho dentro que a gente não pode ver agora, e eu já vi há muitos anos atrás, em 1962. No outro cantinho do templo está a mesquita chamado Aqsa. E enquanto os judeus que estão prontinhos para construir um novo templo, o terceiro, ou se quiser, o quarto templo, se chamar de Herodes, o terceiro, aguardando uma espécie de milagre que limpe aquela área do templo que cobre um espaço de 12 campos de futebol. E uma boa parte da cidade de Jerusalém antiga é aquela plataforma construída por Herodes o Grande para colocar o templo. O templo não era nem do tamanho desta capela, menor até bastante, mas em termos de lugar para reunir, para trazer aqueles animais para serem oferecidas, a área enorme, e poder reunir ali milhares e milhares e milhares de judeus que foram obrigados a fazer 3 visitas a Jerusalém e principalmente ao templo nessa cidade. Bem, capítulo 24 de Mateus. Tendo Jesus subido, ou melhor, saído do templo, enquanto se retirava, seus discípulos aproximaram-se dele e lhe mostraram
as edificações do templo. Mas ele lhes disse: não estáis vendo tudo isto? Em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não será derrubada. Isso literalmente aconteceu. Se os irmãos forem lá, vão ver que o que existe é apenas a plataforma, uma área preparada para construir o templo em si. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, onde a gente tem essa visão excelente da área do templo, seus discípulos aproximaram-se dele em particular, dizendo: dize-nos quando essas coisas acontecerão, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Marque bem, são 3 perguntas que podem ter respostas separadas. Primeira pergunta: dize-nos quando essas coisas acontecerão, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo, é o fim do século. Jesus lhes respondeu: tenha cuidado para que ninguém vos engane, porque virão muitos no meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Não fiqueis alarmados, pois é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Comparando com uma mulher preparada para dar luz a um filho. Mas todas essas coisas são apenas o princípio das dores. Então sereis entregues à tortura e vos matarão, e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos haverão de abandonar a fé, trair e odiar uns aos outros. Também surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, a maldade, o amor de muitos se esfriará. Mas quem perseverar até o fim será salvo, e este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Vamos pedir que Deus nos esclareça nesta noite, sem ser confundido e sem ser levados a pensar alguma coisa errada. Porque, como devem saber, tem opiniões que não acabam mais a respeito das respostas a essas perguntas dos discípulos. Senhor, muito obrigado pelo privilégio. É um privilégio imenso estar aqui esta noite, para mim. Abrir a Tua Palavra e ter segurança que temos a verdadeira profecia que não pode falhar. O que pode falhar são as ideias apresentadas, as interpretações da Tua Palavra. Portanto, te rogamos, Senhor, que Tu nos guardes de tropeçar. E que aquilo que vai ficar nas cabeças, nas memórias dos meus ouvintes, sejam corretas no máximo. Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Quando será a volta de Cristo? Quais serão o tempo em que essas pedras não estarão mais empilhadas em cima do outro construído? Qual é o sinal do fim? Vamos lá ver se nós encontramos alguns indicadores das respostas de Jesus. Primeiro, sobre o fim. A volta de Cristo estará marcada não por a chegada
de falsos cristos, falsos messias, que tentarão não somente persuadir aqueles que creram em Cristo já na época, mas também aqueles que ainda não decidiram quem seria o Messias. Quando a gente vai para Israel hoje em dia e fala com os judeus, eles vão responder: nosso Messias não chegou ainda. É simplesmente a opinião de todo mundo que não seja crente. Então, eles são susceptíveis a uma falsa ideia sobre quem é Cristo. E foi justamente este tipo de profecias e autorrevelações de cristos falsos que levaram os judeus a revoltar contra Roma, porque na sua interpretação o Messias seria o guerreiro que venceria o inimigo que oprime o povo. Os irmãos sabem que isso foi um desastre de proporções inacreditáveis. Se não sabem um pouco sobre isso, leiam Joséfo, As Guerras dos Judeus. Ele conta como foi essa guerra em termos de matança, de fome, de pessoas comendo seus próprios filhos. Foi algo inacreditável em termos da crueldade e do sofrimento que esse povo, que tentou tirar os romanos do poder sobre o país. Os últimos judeus, para quem vai para Israel, vai gostar demais de subir Massada e ver que preparações foram feitas para a última tentativa de escapar desse mão de ferro de Roma. No ano 73, Jerusalém caiu no ano 70, 3 anos eles conseguiram não permitir que os romanos subissem lá em Massada, que é um altiplano bem alto, mas com um precipício por todo lado. E os romanos então começaram a construir uma rampa pelo qual eles chegaram, mas antes de eles entrar ou subir lá em cima daquela plataforma e ver o grande palácio de Herodes, os judeus todos tinham sido mortos pelos próprios irmãos, porque eles não queriam cair nas mãos dos romanos. Naturalmente, o judeu é muito contra suicídio, por isso todo mundo decidiu quem seria seu vítima, e aí todo mundo morto quando os romanos finalmente tomaram. Foi um desastre. E este texto que nós acabamos de ler vai dizer logo em seguida sobre como a volta de Cristo e aquilo que aconteceu em Jerusalém e em Israel daquela época é comparável aos tempos que precedem a volta de Cristo. Mas eu não quero falar sobre isso agora, quero somente falar dos eventos até nosso tempo. Nós estamos há quase 2000 anos, 1900 e tantos anos, desde que Jesus falou estas palavras. O que ele diz então, além disto, é o seguinte: estando ele sentado, então ele respondeu que não devem ficar enganados, porque muitos serão enganados. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Não fiqueis alarmados, pois é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Talvez está falando de justamente aqueles 40 anos entre a morte de Cristo e a destruição de Jerusalém. Rumores e mais rumores. Por quê? O fim está para frente. Quando a nação se levantará contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. De repente passa daquela época para bem mais tarde, principalmente, queridos irmãos, principalmente o século passado.
impressionante. Nações unidas em 2 guerras mundiais, que juntos mataram mais gente do que todas as guerras da história humana anteriores ao século XX. É algo inacreditável quantos milhões de pessoas foram mortas nessas guerras, com nações levantando contra nação. E outras guerras, guerra de Vietnã, guerra de Coreia, guerra agora de Afeganistão, e assim vai. Guerras em cima de guerras. Todas essas coisas são o princípio das dores. Então sereis entregues à tortura, vos matarão, sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Esta parte aqui ainda não se cumpriu na América, no Brasil, na maior parte da América Latina e na Europa, mas em outras partes do mundo os cristãos são suspeitos de ser subversivos, aqueles que vão de alguma maneira mexer com o governo, e daí a perseguição que uma grande parte do mundo passa todos os dias. Nós não temos muita ideia quanto nossos irmãos estão sofrendo por causa desse ódio. Mas o texto diz que já é um impedimento da volta de Cristo, que antes da sua volta o ódio será generalizado no mundo inteiro. Portanto, estamos aí enfrentando aqui no próprio texto algo que diz que Jesus ainda não está para voltar. Porque ainda que há certa suspeita de cristãos, ainda esse ódio e perseguição e torturas não alcançaram os países chamados mais ocidentais. E nós podemos dar graças a Deus por isso, porque se fosse assim, não somente nós não teríamos oportunidade de reunir aqui, mas nós não teríamos oportunidade de enviar missionários para continuar o trabalho que começou já no primeiro século, com Barnabé e Saulo de Tarso, Paulo. Continuando, versículo 10. Nesse tempo, muitos haverão de abandonar a fé, trair e odiar-se uns aos outros. O que é que está acontecendo? É claro que temos na Igreja de Cristo, agora está falando da Igreja geral, falsos cristãos e cristãos genuínos. E esses cristãos falsos usarão sua falsidade para trair os cristãos e para se aliar com os inimigos dos cristãos. Resultado será que os cristãos genuínos serão perseguidos geralmente. Em que período? Porque capítulo 13 de Apocalipse, que nós queremos estudar amanhã à noite, trata da grande tribulação. É o período em que a igreja será dividida e peneirada e purificada como nunca na história da igreja nesses últimos 2000 anos. Odiado por todos, perseguido por todos, aquele pequenino rebanho em comparação com a população do mundo
será testado, examinado, se são genuínos ou não. Eu gostaria mais de falar sobre isso amanhã, em relação ao capítulo 13 do livro de Apocalipse. Também diz versículo 11, depois de muitos abandonaram a fé, falsos profetas enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Em outras palavras, o que vamos encontrar em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, haverá um aumento, não somente de pecado, tratar pecado como não tem importância. Deus perdoa, Deus é amor, Ele é um grande Pai, Ele entende a nossa natureza. E ao mesmo tempo, a gente percebe essa uma característica de ficar cada vez mais afastado desse compromisso que a gente tem com Jesus Cristo. Tudo está na frente, ainda, na minha opinião, por causa de alguma verdade claramente declarada, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e versículos 3 e 4, 5, 6 e 7. Quando aparecerá o indivíduo que encabeçará toda essa perseguição mundial, chamado o Anticristo. Nós vemos ele referido nesse texto, mas não fala tanto dessa generalização da perseguição da Igreja de Jesus Cristo, para que a igreja seja aquela noiva preparada para o casamento de pureza santa, cheia de amor pelo Senhor e cheia de mártires que darão o seu sangue para mostrar, como Beth e João Stan fizeram no dia 6 de dezembro de 1934. Eu tinha meus 5 anos, mas esse casal ficou famoso. E era mais famoso para mim porque quando eu estive em Wheaton College, meu companheiro de quarto foi seu sobrinho, e tem o mesmo nome dele. E quando os comunistas chegaram e cercaram a sua cidade no interior da China em 1934, eles ofereceram para esse casal de missionários o privilégio de serem deportados com sua vida, ou, se não negassem a Jesus abertamente diante do povo, perderiam as cabeças decepadas. Eles decidiram, como já falei, de confessar Jesus em vez de negá-lo. Eles foram retirar suas roupas externas para que sejam envergonhados e foram forçados a marchar, esse casal, jovem ainda, 28 anos, até chegar numa cidade meio distante, cansados, e ali, primeiramente, João foi decapitado, e a Beth caiu sobre o corpo dela, e ela também foi para a glória. Irmãos, esse tipo de perseguição nós não conhecemos nesse país, nem no Brasil. Mas, segundo eu entendo, devemos estar preparados por esse tipo de oposição de cima para baixo, generalizada, por causa desse ódio que os mundanos terão provocado por poderes demoníacos que estão soltos, segundo o livro de Apocalipse explica. E a multiplicação da iniquidade. Mas
Versículo 13: quem perseverar até o fim, quem não negar a Jesus nem com sua vida, nem com seu testemunho, mas viver uma vida separada e santa e glorificando a Deus, ele que, perseverando até o fim, será salvo. Claro, ele já foi salvo. Lembra-se que a palavra salvação no Novo Testamento tem 3 tempos. Tem a palavra eu já fui salvo, eu estou sendo salvo, eu serei salvo. Primeiro texto, os irmãos conhecem, Efésios capítulo 2, versículo 8. Tendes sido salvos. Tempo passado. 1 Coríntios 1:30. Estamos sendo salvos. Estamos sendo confirmados dia após dia que nós tomamos a decisão certa quando seguimos a Jesus. E finalmente seremos salvos em Romanos 5, versículo 9, com a volta de Cristo, quando nossos corpos serão transformados, redimidos, e nós receberemos finalmente o galardão dessa vida eterna que nós já temos pela fé em Cristo. Então esse texto fala dessa salvação futura. Fim da sua vida. Quem mantiver sua fé intacta, que esteja firme no Senhor Jesus, pronto para enfrentar como esse casal, John e Betty Stam, lá no interior da China, em 1934. E agora, um dos sinais que marcarão a volta de Cristo. Este Evangelho do Reino será pregado pelo mundo inteiro. Lembrem-se, irmãos, que este hemisfério nem existia na cabeça de qualquer pessoa na época. Não tinha sido descoberto. Portanto, a volta de Cristo não poderia ter ocorrido antes do ano 1500, quando o Brasil foi descoberto. Quando se fala do mundo inteiro, nós sabemos que o mundo precisava ser descoberto inteiro. E não somente isso, o texto continua dizendo para testemunho a todas as etnias. Essas etnias são grupos e povos e línguas que existem em grupos separados e línguas, 12.000 deles, no mundo inteiro. Povos que se separam pelas línguas, separam pela cultura, pela geografia e, naturalmente, contato com a civilização também. Os Batistas do Sul têm feito uma rastreagem total do mundo para descobrir quantas dessas tribos, povos, línguas e nações tem pelo menos uma igreja, tem alguém que pode evangelizar dentro do grupo, e quais são completamente esquecidas e excluídas desta graça manifestada no Senhor Jesus, de ter alguns salvos. E o número está em volta de 2.000 grupos ainda, alguns com mais de 1 milhão de membros, que não tem nenhum crente conhecido. Quando meus pais chegaram na Bolívia, não esqueçam, isso foi em 1923, que na Bolívia, o primeiro interesse de focar os índios quechuas, que são descendentes dos incas, e naquela época havia talvez quase 1 milhão deles. Ninguém tinha aprendido a língua ou evangelizado. E George Allen, da Nova Zelândia, chegou lá, começa a pregar e começar a missão
focando os índios bolivianos que falam a língua quechua. E quando ele começou a ver os primeiros candidatos chegando, e depois de alguns anos, os primeiros convertidos. E quando meu pai e minha mãe, que estão estudando no Instituto de Moody em Chicago, ouviram falar de uma necessidade tão premente, que estão pensando em ir para a Índia, eles foram então para evangelizar os índios bolivianos. E meu pai aprendeu bem a língua quechua, ele era muito conhecido entre os índios, ele andava a cavalo até 3 meses de vez fora de casa. E quando eu era pequeno eu também aprendi essa língua, mais ou menos, para conversar um pouco. Meu conhecimento da língua hoje é quase zero, é língua complicada. Mas não é mais um povo não alcançado. Tem milhares de índios quechuas convertidos hoje. E esse processo de cumprir o que Jesus, com seu conhecimento divino, predisse, está acontecendo de uma maneira extraordinária hoje. Pelo mundo inteiro, milhares de missionários estão espalhados e levando e chegando a lugares onde é possível levar o Evangelho, ou pelo rádio, ou por línguas. Centenas de línguas, tem programas da rádio transmundial, por exemplo, a rádio HCJB, e outros meios de comunicação, de televisão, e de qualquer maneira, o Evangelho está chegando aos povos ainda não alcançados. O trabalho da Wycliffe, que é uma organização missionária, que já durante mais de 50 anos está focando a tradução da Palavra de Deus para todas as tribos e povos e línguas que não têm nenhuma porção das Escrituras na sua língua. E eu falei com gente da Wycliffe, que não é muito longe daqui, perto de Orlando. Eles dizem que até o ano 2025, apenas 12 anos, eles terão alguém trabalhando em todas as línguas que eles calculam precisa alguma tradução da Palavra de Deus. Novo Testamento, alguns evangelhos, ou uma parte pelo menos, suficiente para pessoas que leem poderem saber o caminho da salvação. Até agora tem mais de 2.000 línguas em que tem porções das Escrituras, mas há muitas mais, há muita língua do mundo. Mas também tem línguas que estão sendo extintos, porque o povo está se civilizando, como está acontecendo no Brasil. E muitos daqueles índios não precisam mais uma tradução na sua própria língua. Portanto, aqueles que têm feito pesquisa por todo esse mundo estão envolvidos. Mas eu queria muito que os irmãos marcassem esse versículo 14. E em Marcos capítulo 13, versículo 10, a mesma declaração. Em outras palavras, que este Evangelho, salvação em Cristo, como diz Marcos 13:10, mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. A palavra nações traduz a palavra etnia, que significa uma cultura, língua, povo separado de alguma forma do resto da comunidade. Ronaldo Lidório Rosana e seus colegas na missão F, lá em WEC melhor, no Brasil, estão ainda procurando povos não alcançados no Brasil. O Brasil tem mais de 200 diferentes tribos,
E ainda tem várias línguas que não foram aprendidas por ninguém que tenha a intenção de escrever e traduzir a palavra de Deus para eles. Devemos estar orando para que isso aconteça rapidamente e aqueles povos sejam alcançados. Graças a Deus. Nosso irmão Sérgio, que coloquei essa máquina aqui na minha frente, ele trabalha com a MIDI. A MIDI tem como seu interesse buscar povos não alcançados no mundo inteiro e mandar brasileiros que têm um talento muito grande de serem aceitos em povos que existem em outros cantos do mundo para a glória de nosso Deus. Portanto, aquilo que Jesus falou em Mateus 8, versículo 11, muitos virão dos 4 cantos da terra e sentarão na mesa de Abraão, Jacó e Isaque, de modo que o povo de Deus seja completo. E sentar gentios que vêm de todas as partes, ou talvez, se quiser, Romanos capítulo 11 e versículo 25, quando chegar a plenitude dos gentios, a plenitude, quando todos os povos forem alcançados de alguma maneira, nesse caso, então nós podemos ver que o tempo vai ser bem curto para a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. É muito interessante, irmãos, ver que Apocalipse 5:9 e 7:9, 2 textos dizem que Jesus comprou com seu sangue os que procedem de toda tribo, povo, língua e nação do mundo. Portanto, na medida que esses povos estão sendo alcançados durante nossa época, porque o começo da evangelização mais geral de todo o povo aconteceu depois do avivamento em Herrnhut, em 1727, quando os morávios, os primeiros missionários a se espalhar pelo mundo, e depois com a Missão Batista de Inglaterra, 1793, William Carey, e depois a primeira missão americana, 1812, Adoniram Judson e seus colegas indo para a Birmânia, e assim por diante. O Evangelho tem se espalhado até hoje. Uma grande parte dos 12.000 tribos, povos e línguas do mundo têm sido tocados pelo Evangelho, ou ter programas de rádio na sua língua, ou ter trechos da Palavra de Deus traduzidos para eles. Portanto, o que nós devemos estar orando em relação para a volta de Cristo, para apressar essa volta? Que gente desta igreja, de suas igrejas no Brasil, estejam empenhados em orar para o Senhor da Seara, para que Ele envie obreiros, trabalhadores, para esta colheita que ainda não terminou. Porque o texto diz claramente que quando for colhido todos, quando chegar a plenitude dos gentios, quando todo Israel será salvo, porque nós já temos um fator extra em Romanos capítulo 11 e versículo 15, quando isso acontecer, o fim chegará. Por que alguns acham que a volta de Cristo poderia acontecer a qualquer hora? Porque, bem, eu não sei exatamente porquê, mas eu acho que eles passaram por cima desses textos
ou imaginaram, com essa teoria, que a igreja seria arrebatada antes da grande tribulação, que os judeus se converteriam com esse evento, com milhões e milhões de crentes desaparecendo da terra. Imagina o turismo em Israel acabar de uma vez. Inclusive muitos crentes que estão lá como turistas, subindo para encontro com Jesus nos ares. Então Israel se converteria e ganharia o resto de todas as tribos e povos que não foram alcançados. Meus irmãos, isso não é uma brincadeira pensar que isso aconteceria em 7 anos. Porque nós estamos trabalhando isso durante séculos, né? Não chega a 300 anos, mas realmente é muito tempo e ainda muito mais para fazer. Antes de que nós possamos dizer, não, mas já tudo está cumprido, Jesus pode voltar a qualquer hora. Pelo menos assim que eu estou vendo o texto da palavra. Não imagina que durante toda a história da igreja houve movimentos e indivíduos interpretando as Escrituras que o fim está aí, vai chegar logo. Por quê? Porque Jesus disse isso. Nós mencionamos isso ontem. A volta de Cristo será sempre breve, logo, logo, logo. Se vai ser logo, então tem que ser mais ou menos na minha geração. Só que desde Jesus até hoje são 60 gerações. É muita geração. E talvez, minha explicação ontem é que ele é logo para todo um de nós. É logo para todo mundo que está vivo nessa geração, porque essa geração vai acabar daqui a uns poucos anos, não haverá mais ninguém que está vivo hoje que não está no cemitério, se Cristo não voltar antes. Portanto, esse logo tem a ver com nossa experiência, a volta de Cristo vai ser logo. Se de fato o tempo mudar para o tempo de Deus, em que 1000 anos passam num dia, enquanto na história pode demorar mais 100 anos, 200 anos, também pode ser muito mais recente do que isso. Glória a Deus. Deus não tem nenhum problema em cumprir a sua palavra. Primeiro grupo, que mais ou menos no ano 150 depois de Cristo. Lembra, o livro de Apocalipse foi escrito no fim dos anos 90. E apenas 50 anos depois já temos um grupo chamado montanistas, um grupo carismático, com profetas. E quando o último profeta morreu, disse que não haverá mais profetas, isso é natural, né? Em 179 depois de Cristo, e Jesus não voltou, predizendo que Jesus voltaria. Joaquim de Fiore predisse, depois de fazer alguns cálculos dos números da Bíblia, que a volta de Cristo ocorreria em 1260. Os irmãos notem que ele não chegou bem. Muitos já tinham pensado que ele ia chegar no fim do primeiro milênio. Os primeiros 1000 anos eram uma data que criou muito acontecimento. E olha, tem havido um monte de predições de eventos cataclísmicos que vão chegar aqui na América. O Samuel Doutorian, eu conheço pessoalmente, ele está no fim da vida, mas ele teve uma experiência com 5 anjos. Esses anjos vieram para falar de coisas tremendas, e a única coisa que eu tenho assim claramente cumprido das predições que aqueles 5 anjos trouxeram sobre os 5 continentes é a derrubada dos prédios em Nova York, porque essa visita dos anjos na ilha de Patmos aconteceu em 98, e naturalmente os irmãos sabem em 2001 que
do World Trade Center, prédios foram destruídos. Mas tanta predição. China seria arrasado se uma predição, chamada matemática do Apocalipse, que diz, até 1974, 8 milhões de chineses morreriam num terremoto. Muitos morreriam no leste dos Estados Unidos, então Flórida está aqui, até o ano 2006, só que os irmãos ainda estão vivos, graças a Deus. A segunda trombeta profetizada em Apocalipse 8, 8 e 9 seria um cometa que provocaria um terremoto que destruiria incontáveis números de pessoas. E um tsunami de 1.700 metros de altura varreria o leste dos Estados Unidos. Graças a Deus que não chegou. E tantas outras profecias que dificilmente se encontram prometidas na palavra de Deus. O que a Bíblia promete mesmo são aquilo que a gente tem falado. Outros que têm falado, L.S. Harrison, ele fez a predição, mas um dos mais impressionantes foi há uns anos atrás, o Hal Lindsey. Não sei quantos leram o livro dele, vendeu 20 milhões de exemplares. Ou se quiser vender livro, escreve um livro sobre a segunda vinda de Cristo. Especialmente dizer quando ele voltará, por que você quer que ele vai voltar, e vai ter muita gente comprando seu livro, porque todo mundo quer saber. A gente quer saber se ele vai voltar, por exemplo, nos próximos 3 anos, até o ano 2018. Então a gente quer fazer preparativos, né? A gente quer estar tudo pronto, para que quando ele voltar, a gente está vivendo uma vida bem consagrada ao Senhor e tudo mais. Só que a Bíblia não nos diz quando ele vai voltar. Mas o Halensey colocou, junto com outro senhor, que colocou uma ideia tão interessante, que havia 88 argumentos em favor da volta de Cristo em 1988. Principalmente alinhamento dos planetas, que ocorre, não sei, uma vez em 1000 anos, não sei quanto tempo. E aqui estamos. Jesus não voltou. Pastor Coreano, 1993. Onice 1000 homens, 2000 e alguma coisa, e assim por diante. Ainda estamos. Irmãos, se nós olharmos nas palavras de Jesus, ele diz, daquele dia e de que hora, ninguém sabe. Não foi revelado e aparentemente não será revelado, justamente para que toda geração esteja preparada e toda geração pense que o tempo vai ser muito, muito rápido, breve, logo. Nós gostaríamos muito que Jesus voltasse, mas nunca esqueçam que vai ser trágico para a maior parte deste mundo. E nós teremos a oportunidade amanhã de conversar justamente sobre o lado trágico da volta de Cristo. E o fim do período da graça, e que nós livremente aceitamos ou rejeitamos, se for o caso, essa abençoada vinda do Senhor Jesus. Os discípulos queriam saber que sinal haveria da vinda de Cristo, quando aconteceria, e Jesus disse, eu não vou poder dizer
porque nem eu sei. Está com o Pai na caixa forte lá no céu. Claro que Jesus sabe agora, mas na época em que ele esteve aqui na terra, na sua humanidade, ele não sabia. Portanto, ele não respondeu essa pergunta quando, em termos de quantos anos no futuro. Mas imagina quando Jerusalém caiu no ano 70, como houve grande expectativa da volta de Cristo. Eu vou ler então o texto, começando com o versículo 15 de Mateus 24, e os irmãos vão ver que referência aqui temos, que se cria uma união, uma confusão junto da destruição de Jerusalém e a volta de Cristo em grande tribulação. Quando virdes no lugar santo a abominação assoladora, que é uma referência ao anticristo, ou a Tito, que destruiu a cidade de Jerusalém e o templo, da qual falou o profeta Daniel, quem lê entenda. Então os que estiveram na Judéia, quem está falando dos discípulos de Jesus, os membros da igreja que foram batizados no dia de Pentecostes e milhares de outros, fujam para os montes, fujam para a Transjordânia. E quando Jerusalém foi destruído, os crentes não estavam lá, graças a Deus, por causa da palavra de Jesus. Quem estiver no alto da casa, não desça para retirar as coisas de sua casa. Quem estiver no campo, não volte para apanhar as suas roupas. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Então é uma referência àquela época em que Roma vai sitiar a cidade e a situação vai ser desesperadora para pessoas que estão amamentando ou que vão dar luz. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e vão ter que dormir lá fora, nas montanhas lá de Transjordânia, porque haverá uma tribulação muito grande como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não forem abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, eles serão abreviados. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui, ou ele está ali, não acreditem, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, que realizarão grandes sinais e milagres, a tal ponto que, se fosse possível, enganariam até os escolhidos. Eu vos tenho dito essas coisas antes que aconteçam. Portanto, se vos disserem, ele está no deserto, não saiais, ou ele está dentro de casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago que sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, ali os abutres também se ajuntarão. Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, as estrelas são meteoritas e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. O que este texto está ensinando é simplesmente que esta época da destruição de Jerusalém, com essa terrível tribulação, é uma espécie de peça de teatro em que a gente está ensaiando o que vai ser mundial na volta de Cristo. Aqui temos um povo de alguns milhares de pessoas que moram em Jerusalém ou moram na Judeia. Mas na volta de Cristo, a grande tribulação vai ser mundial, o que já foi anunciado no primeiro parágrafo do capítulo 24. Miami será atingido. Se não for para nós que vivem aqui, será para os seus filhos que continuarão vivendo por aqui.
ou para seus netos, porque daquele dia e daquela hora nós não sabemos. Mas aquilo que aconteceu em Jerusalém, em que forças militares de Roma, com força treinada, preparada, com armas, não haverá nenhuma possibilidade de resistência. E se não fosse o amor pelos eleitos que Deus tem, que vai encurtar esse período, ninguém sobreviveria. Claro, muitos vão morrer, mas também alguns vão sobreviver. A palavra fica bastante clara. Mas sobre isso a gente vai poder falar mais amanhã. Como sabemos que a volta de Cristo não estava predito para o fim do ano 70, com a queda de Jerusalém, destruição do templo e todos aqueles terríveis acontecimentos provocados pelas sitiar Jerusalém pelas tropas de Roma. Sabemos porque esses sinais nos céus não ocorreram. Veja de novo como que nós vimos aqui em versículos 29 e 30. Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória sobre as nuvens do céu. Ele enviará os seus anjos com um alto som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu, que é uma referência, pelo menos para mim parece, ao arrebatamento, para encontro com Jesus nos ares, e para voltar com Ele, para reinar com Ele durante o milênio. Portanto, amados irmãos, aguardemos mais um pouco por esse glorioso dia. E se por acaso, não viver até esse dia acontecer, não fiquem tristes, abalados, porque, como nós vimos ontem, a morte não é trágico para aqueles que amam ao Senhor Jesus. Amém. Eles são galardoados de uma maneira especialíssima diante de Deus por causa de sua não, ou como diz o texto, não amaram suas vidas até a morte. Nada os levou a se entregar e negar a Jesus. Muito pelo contrário, com muita gratidão, firmeza, perseverança, eles reafirmaram sua fé no Senhor Jesus. Eu estou vendo que meu tempo tem apenas 4 minutos, e isso não dá para fazer quase nada, né? Mas apenas chamar a atenção para alguns pontos antes de nós amanhã tratarmos do livro do Apocalipse. No livro de Atos, capítulo 1 e versículo 11, Jesus declara uma coisa interessante, que ele descerá da mesma maneira que ele subiu. Em outras palavras, em vez do corpo de Jesus ser elevado para o céu, ele vai descer entre as nuvens, porque lá no texto diz, em Atos 1, que as nuvens receberam o Senhor Jesus.
e que nós devemos aguardá-lo voltando da mesma forma que ele foi. O livro de Atos também tem, em capítulo 13, versículo 20 a 22, fala de um tempo chamado de alívio. Não sei exatamente como nós devemos entender esse período de restauração. Vou ler o texto para os irmãos acompanhar, capítulo 13, versículo 20 a 23. É necessário que o céu o receba, o Cristo, o Messias, nosso Senhor, até o tempo da restauração de todas as coisas, sobre as quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio, pois Moisés diz: o Senhor, vosso Deus, levantará dentre vocês, irmãos, um profeta semelhante a mim, e ele ouvireis em tudo que vos disser. E acontecerá que toda pessoa que não ouvir esse profeta será exterminada dentre o povo. Então, esse período, versículo 21, de restauração de todas as coisas, é uma referência à segunda vinda de Cristo. Romanos, como nós vimos ontem, apenas uns poucos versículos, capítulo 8, que o mundo está debaixo de uma maldição que será retirada na volta de Cristo, de maneira que aquelas predições que nós encontramos no livro de Isaías, em particular, serão cumpridas. Capítulo 8, versículo 18, considera os sofrimentos do presente e não se podem comparar com a glória que será revelada em nós, pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à inutilidade, futilidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação seja libertada do cativeiro da degeneração. Acabar com a morte, a decomposição dos corpos e assim por diante, vai ser outro tipo de existência. E quando nós falamos amanhã sobre o milênio, a gente vai ver que não haverá mais perigo. Toda necessidade de armas acabará. Não haverá mais nenhuma razão para estocar bomba atômica e ficar com esse medo que talvez alguém vai soltar, ou armas químicas, ou armas, fuzis e canhões e tudo mais que os países tocam para uma eventual necessidade de se defender. Tudo será paz durante esses 1000 anos do milênio. E daí vem a renovação da terra total, e isso vai levar-nos para um novo tipo de existência, ainda em corpo, na terra, mas na terra reciclada, em que habitará justiça somente, não haverá mais pecado nenhum. Satanás no lago de fogo, falso profeta lá também, todos aqueles rejeitaram o Evangelho também, mas aqueles que amam o Senhor Jesus e deram suas vidas para servi-lo durante a vida nesta terra, galardoados com a bênção do Senhor para sempre, chamada vida eterna. Vamos orar, depois teremos suas perguntas e estaremos aqui tentar responder, inclusive as perguntas que eu mesmo queria fazer. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de falar sobre a Tua Palavra. Oh Deus, esse futuro glorioso que
que o mundo aguarda com tanta ansiedade. E ao mesmo tempo que este mundo que vai se escorregando cada vez mais para o cataclismo, caminhando tão rapidamente pelo caminho largo em direção ao inferno. Oh Deus, que nós sejamos pessoas preocupadas com as necessidades de parentes, vizinhos, gente que mora ao lado, para que eles saibam que estão em perigo terrível desse dia, chamado dia final. Abençoa-nos o Senhor, dá-nos respostas boas para as perguntas que vão surgir, e que a Tua glória seja manifesta entre nós, Senhor, em tudo o que fizermos para a Tua glória. Te rogamos. Amém, Senhor. Pastor Nery, vamos lá para as... Nós temos microfones para perguntas. Nós podemos ler para nós. Como nós fizemos ontem, vamos ter um tempo para perguntas. Se não se tem perguntas, levanta a mão. Eu faço chegar até aí o microfone para que todos possam ouvir a sua voz. Perguntas podem ser feitas, 1, 2, 3, muito bom. Eu não vi quem foi o primeiro para levantar a mão. Jorge? Okay. O senhor falou uma frase que me deixou... Controle lá atrás. Alô? O senhor falou uma frase que me deixou curioso sobre 3 tempos do verbo salvação. Fui salvo, estamos sendo salvos e seremos salvos. A minha curiosidade é sobre estamos sendo salvos. Será uma menção a nível pessoal ou a nível de uma geração, de uma população? Porque a minha preocupação é que possam haver pessoas que se consideram salvas, mas que na verdade estão enganadas achando que estão salvas porque não apresentam frutos de salvação. Então, se o senhor pudesse apenas esclarecer um pouco essa parte de estamos sendo salvos, para mim seria assim bastante interessante. Vou ler o texto. 1 Coríntios 1:18. Pois a palavra da cruz é insensatez por os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, anularei a inteligência dos inteligentes. Eu só posso entender que estamos sendo salvos no sentido que estamos confirmando que tomamos a decisão certa quando nos entregamos ao Senhor Jesus. E que quando demos para a palavra de Deus nossa autoridade suprema sobre a nossa vida, por obedecer os seus mandamentos. Outro texto que tem ao mesmo tempo o verbo, 2 Coríntios capítulo 2, 2 Coríntios 2 e versículo 14 e 15. Mas estas páginas são bastante rebeldes, não querem se separar. Está aqui. Graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a aroma do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom aroma de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão perecendo. Esse contraste, portanto, aqueles que estão sendo salvos deve ser pessoal, contrastado com aqueles que estão perecendo, porque eles ainda podem decidir
enquanto aqueles que estão salvos estão decidindo continuamente: eu quero seguir a Cristo hoje também, não somente ontem. Eu lembro uma vez que eu tive o privilégio muito duvidoso de levar alguém para Cristo. Ele foi para a universidade, voltou incrédulo. Aquele que podia ter estado sendo salvo parou, voltou atrás e deixou tudo. Para mim, vergonha. Obviamente ele não estava salvo, não tinha sido salvo, mas se confirma somente com o passar do tempo. Futura salvação é obviamente a volta de Cristo, quando a gente vai ouvir a trombeta e diz: bem feito, servo bom e fiel, foste fiel sobre pouco, sobre muito te colocar. Obrigado. E a próxima, Nelson? Pastor, buenas tardes. En el versículo 24 dice que todo aquel que, en el capítulo 24, versículo 13, dice: todo aquel que permanezca hasta el fin será salvo, ¿no? Ahora la pregunta es, Pablo dice que en una visión él fue rescatado hasta el tercer cielo, estuvo en el paraíso, en 2 Corintios 12, 4 creo que él estuvo en el paraíso. Si nosotros nosotros permanecemos firmes ahora y nosotros morimos, ¿no? ¿En qué punto estaríamos? ¿Iríamos directo al paraíso, al tercer cielo, como fue Pablo, o estaríamos vamos a decir, en otro lugar hasta la vuelta de Cristo? Será que eu entendi bem a pergunta? Eu creio que Nelson disse que se falecemos, vamos ao paraíso, ou existe um outro lugar onde o crente vai esperar a volta de Cristo? Sim, tá bom. A palavra de Deus diz que morrer estamos com Cristo. E se formos para o mesmo lugar em que Lázaro foi o paraíso, ou para onde foi o ladrão da cruz, ou para onde foi Jesus, que também se chama Hades. Então, para Hades, e por isso que os teólogos têm dividido Hades em duas partes: uma parte em paraíso, outra parte é uma espécie de pré-inferno, aguardando o juízo final. Portanto, como será em termos de ver a relva, aquelas belezas do paraíso, porque paraíso significa jardim, língua persa, por interessante que seja. Fora disso, eu espero até chegar, depois eu vou falar com ele mais detalhadamente. Se estar com Cristo. Próxima pergunta, alguém? Mateus 24, 24 e 20, quando fala que orais para que sua fuga não seja no inverno e no sábado. Esse que está falando sobre o sábado, é para nós todos cristãos ou só para os judeus e os que guardam o sábado? Exatamente, para os judeus que ainda estavam guardando essas maneiras e modos de viver que eram tradicionais para eles. E as religiões que agora guardam o sábado também, né? Exatamente, o sábado está relacionado com essa manutenção, como Paulo, quando ele volta para Jerusalém, ele faz um voto judeu, como se nada tivesse acontecido na sua vida. É muito estranho para nós, uma pessoa, mas ele disse: para os judeus eu sou judeu, para os gentios eu sou gentio. Então ele não dava nenhum valor, a não ser pelo fato de que, por meio dessa guarda, a gente tem mais acesso àqueles povos que não conhecem a Cristo. É uma espécie de contextualização que se chama na antropologia. Contextualização, o missionário que tem que chegar lá, ele não pode ofender o povo.
Nós estávamos falando sobre isso hoje com esse querido irmão que está no seu banco ao lado, quase. Nosso querido irmão Ricardo e sua esposa Vera, que quando ele chega no Afeganistão, a gente tem que vestir diferentemente. Mas não é porque religiosamente faz diferença para Deus, mas pelo fato que faz diferença para aquele povo que a gente está querendo alcançar com o Evangelho. Próxima pergunta, atrás, Tony. É sempre um prazer poder ouvir o senhor. E eu queria fazer uma pergunta. O senhor mencionou que a vinda de Cristo só acontecerá quando todos os povos souberem, né, da boa nova de Jesus. E a questão é, não precisa de ir muito longe, o nosso vizinho ou colega de trabalho. Se a gente fala de Cristo para ele, a pessoa se mostra receber, mas não se afirma e vai para caminhos de perdição. A culpa dessa pessoa indo para a perdição é da gente ou não? A nossa irmã se torna um grande perseguidor dele. Não, a responsabilidade dele, se ele se entregou ao Senhor Jesus, ele tem que caminhar com ele. O chamado é esse. Então é continuar nesse processo de santificação. A gente ganha a justificação de vez. Quando nós cremos em Cristo, nós somos salvos. Por isso que, como Efésios 2:8 fala, temos sido salvos. Mas aí vem o processo de caminhar. Ou como nós vimos lá em Hebreus 10:14. Fascinante o texto. Vou ler para os irmãos que não estão lembrando o que diz, porque perfeitamente em um ou menos de um versículo coloca essas duas verdades. 10:14 de Hebreus. Vou ver como está aqui nesta versão século 21. Pois com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Eles já estão perfeitos, mas ainda estão sendo santificados. Como você explica uma coisa dessa? Pelo fato que uma vez posicionalmente estamos em Cristo, portanto perfeitos, se morrer 10 minutos depois de aceitar a Cristo, a gente vai para o céu santificado. Mas se vou viver durante toda essa vida, eu preciso passar pelo processo de deixar de mentir, deixar de buscar com cobiça uma pessoa que não seja a esposa, não amar dinheiro. São dezenas de coisas que a gente para de fazer ou pensar, justamente por amar o Senhor Jesus. Obrigado. Obrigado a ele. Davi? Pastor, boa noite. Boa noite. Gostaria de saber uma questão pessoal do senhor. O que o senhor fala sobre o final dos tempos? O senhor acha que já está perto? Se sim, quais seriam os sinais que o senhor vê para comprovar isso? Sinais são que o próprio Senhor Jesus mencionou, o fato de que os povos que faltaram de ser alcançados estão sendo alcançados. Ou como diz aquela organização que está trabalhando na tradução da palavra, que até 2025, apenas 12 anos, eles terão alguém trabalhando na tradução das Escrituras. Vai demorar anos, naturalmente, para sair o Novo Testamento, ou vários livros do Novo Testamento. Todas as tribos que precisam receber a mensagem escrita para eles poderem ler. Então a gente está bem encorajado por esse ponto de vista. Por outro lado, quando a gente lembra que durante todos esses séculos, desde 1727, quando começou a tomar a sério
a responsabilidade de evangelizar o mundo inteiro. E não há, graças a Deus, muito avanço tem se conseguido. Através da tecnologia, através de gente aprendendo línguas das mais difíceis e complicadas, e tem que reduzir para, quando você vai para uma tribo no interior da Amazônia, tem que escutar o som. Como se vai descrever esse som com letras ou marcas? A mesma coisa com a língua quechua, quando meu pai chegou lá em 23 do século passado. Por exemplo, quando ele teve que traduzir a palavra, o versículo 16 de João 3,16. Imaraicuchus chai natapunicai mundota munya kurke kata churitka korka tuka haka e patricreu amamayana. Como se vai escrever isso, meu? Eles tiveram muito problema no início. Como descrever? Agora com a chamada linguística, a gente está podendo agora fazer qualquer som que quiser. Coisas tão esquisitas. Inclusive línguas tonais. Se mudar o tom, já muda o significado. Complicado, irmão, a ideia de língua.